Olá, eu sou o Flávio Azevedo, falar com vocês agora com o pós-jogo dessa derrota para a Tombense. O Coelhão perdeu de 1-0 nesse sábado à tarde. Um erro de estratégia pode nos custar a vaga nas semifinais. Não sei por que a comissão técnica optou por jogar com a equipe reserva hoje. O time não está classificado, não está matematicamente classificado, não lidera nem o seu grupo, entendeu? Não podia estar classificado sem ser o líder do grupo, né? Estamos na segunda colocação, precisávamos pelo menos de um empate para assumir a liderança provisória. E com esse empate, independente dos resultados que acontecessem nas outras partidas envolvidas dos outros grupos, continuaríamos pelo menos com a melhor segunda colocação. Precisávamos apenas pelo menos de um empate, porque o jogo de hoje, a equipe adversária não é do nosso grupo, mas ela briga com a vaga conosco, porque se ela não fica em primeiro do seu grupo, ela lutará pelo primeiro melhor segunda colocação, né? Pela primeira melhor segunda colocação, né? Entendeu? Agora que nós perdemos, esse adversário já soma 13 pontos, ou seja, tem um ponto a mais do que a gente. Na última rodada, se eles vencerem, eles vão continuar à nossa frente. Por acaso, se eles não ficarem em primeiro do seu grupo, eles serão o segundo primeiro melhor colocado. Aliás, o segundo time que foi melhor colocado, entendeu? É uma zona mesmo esse campeonato que copiamos lá do Sul, entendeu? Ou seja, olha só, a equipe do Barro Preto, ela lidera o seu grupo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui na tabela aqui, só para informar direitinho para vocês aqui, ó. Olhando a tabela aqui, dá para informar melhor. Olha só, esse campeonato, a gente não joga, esse time não está no grupo, mas a gente depende dos resultados deles também. Olha só como que está a competição no momento. Hoje tivemos 3 jogos, o terceiro está em andamento. O Itabirito vence o Pouso Alegre por 1-0. O jogo começou às 19 horas. O que acontece? O Betinho empatou em Betim com Vila Nova. Ou seja, se o Betinho vence, ele ia a 14 pontos, ia depender só dele para ser o primeiro colocado. Aí o que acontece? O Betinho tem 12 pontos, mas a Tombense, que venceu o Coelhão por 1-0, tinha 10, agora ela soma 13 pontos. Ela tem 13 pontos, 4 vitórias. Olha só, 13 pontos, 4 vitórias. O Betinho tem 12 pontos e 3 vitórias, um saldo de 4 gols. E o time lá de Vespasiano vai jogar amanhã. Se ele vencer, ele assume a liderança do grupo. Aliás, ele não assume a liderança do grupo, porque o primeiro critério de desempate é a vitória. A Tombense já tem 13 pontos, ela tem 4 vitórias. Se a equipe de Vespasiano vencer de Barro Preto amanhã, ela iguala na pontuação, mas tem uma vitória a menos. Mas aí o que acontece? Ela estará com 13 pontos. O Coelhão só tem 12. Ou seja, se os resultados forem iguais na última rodada, eles vencerem e a gente vencer também, eles já vão ficar com melhor campanha do que o Coelhão, porque eles vão ficar com um ponto a mais. Entendeu? Mas só que essa é uma possibilidade. E o que acontece? A gente vai ter que torcer para o time de Vespasiano no máximo empatar amanhã. Se o time de Vespasiano somente empatar, ele vai a 11 pontos. Entendeu? Mas o que acontece? Temos o Betinho com 12 pontos também. O Betinho tem 3 vitórias e 4 pontos de saldo. O Coelhão tem 12 pontos, 3 vitórias e 9 de saldo. Ou seja, com o Betinho, com uma vitória simples, e o Betinho, para ele ter uma melhor campanha do Coelhão, ele vai ter que golear, porque o Coelhão tem 9 de saldo e o Betinho tem
tem 4 de saldo, ou seja, ele vai ter que tirar uma diferença de 5 gols. Se os resultados forem de vitória para o América e vitória para o Betim na última rodada, por exemplo. Ou seja, do Betim, tranquilamente dá para igualar, né? Que se o Coelhão vencer, ele vai manter esses 5 pontos. O Betim vai ter que vencer por uma diferença maior de 5 gols ainda, para ter uma melhor campanha. E o Betim joga fora de casa contra o Atlético. Beleza? Ou seja, pode até vencer o Atlético, pois o Betim estará lutando pela classificação em primeiro, né? Mas, por goleada, dificilmente aconteceu. Ou seja, o Betim, o Coelhão, basta apenas de uma vitória contra o Aimorés, que ele não vai precisar se preocupar com o Betim na segunda colocação, por exemplo. Mas o grupo do Cruzeiro, vamos ver, do time Barro Preto, ele tem 11 pontos. O Aimorés está... deixa eu ver. É Itabirito. Aimorés joga amanhã. É Aimorés e Democrata de Valadares. Lá no campo do Aimorés. Se o Aimorés vencer amanhã, ele joga em casa, ele vai a 9 pontos. Vai a duas vitórias. Se ele vencer na última rodada, ele vai a 12 pontos. Ou seja, ninguém no grupo C vai lutar como segundo melhor colocado. Ou seja, esse grupo pode esquecer. Só vai ter a equipe de Barro Preto como melhor primeiro. Não vai ter segundo melhor colocado lá, beleza? Ou seja, o time de Barro Preto, se perder amanhã, ele ainda se classifica como campeão do seu grupo. Entendeu? Por que ficou ruim o clássico deles amanhã? Porque o time de Barro Preto, mesmo perdendo, ele continua na liderança. Se o time de Vespasiano perder, ele está fora da competição. Hein? E aí? Será quem vai ganhar? É carta marcada ou não? Se o time de Barro Preto perder, ele ainda continua em primeiro. Entendeu? O outro, se perder, está fora. Beleza? Ou seja, com o que nós temos que preocupar? Que o time de Barro Preto pelo menos empate amanhã, para a gente depender das nossas próprias forças. Ok? Se o time de Vespasiano vencer, não dependemos apenas da gente. Porque o time de Vespasiano ou vai lutar pelo primeiro lugar ou pelo segundo melhor colocado, entendeu? Ficou ruim essa derrota por isso. Se o Coelhão pelo menos empata, ele não precisava de ninguém, somente do próprio resultado. Os jogos serão quarta-feira, 19h45, todas as partidas. Mas podemos ter, igual eu estou te falando, o time do Barro Preto, por exemplo, já está praticamente classificado para a próxima fase. Entendeu? Porque ele vai ser o primeiro, já é praticamente o primeiro do seu grupo. Beleza? Ele vai jogar o clássico deles amanhã. E na última rodada, ele joga em um campo neutro. Olha só, o jogo é contra o Democrata de Valadares, jogando na Arena do Jacaré. Olha só. Não sei se está errado aqui não. Se vocês colocaram errado aqui, né? Porque a Arena do Jacaré é do time de Sete Lagoas, né? Deve ser erro aqui de digitação. Não tem lógica o jogo ser na Arena do Jacaré, né? Deve ser erro do site dessa televisão aí que inventa horário de jogo doido. Deve ser informação errada esse aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Última rodada. Arena do Jacaré. Democrata de Valadares e Cruzeiro. Eles vão jogar em Sete Lagoas por quê? Não é numa Mamudão, não? Mamudão que chama lá em Valadares? Deixa eu ver se Valadares, o nome do estádio é esse mesmo. O Mamudão era o que a gente jogou hoje. Olha lá, o Mamudão, Democrático Valadares, joga, o nome do estado deles é esse. Deve ser erro de digitação aqui, né? Os caras confundiram Democrático Sete Lagoas com olha lá, Arena do Jacaré. Não sei porque que tá marcado aqui não. Beleza? Mas aqui, ou seja, não dependemos apenas da gente amanhã. Só vamos depender do nosso próprio resultado se o time de Vespasiano não vencer amanhã. Se eles vencerem, eles
já estarão à nossa frente. Se eles não forem campeões do grupo, ou Tombense ou Betim, se eles vencerem amanhã, eles ficam em segundo, mas a Tombense só depende dela para ser campeã do grupo. Se eles ficarem em segundo, a campanha deles será melhor do que a nossa de segundo colocado. O que acontece amanhã? O Atlético vai jogar nesse domingo. Se ele vencer, ele estará matematicamente garantido como o primeiro colocado. É Atlético e Uberlândia amanhã, lá em Uberlândia. É 16 horas. Se o Atlético vencer, ele garante matematicamente a classificação dele como o primeiro do grupo. Por quê? Se ele vencer amanhã, ele vai a 15 pontos e ele vai terá 5 vitórias. Se nós vencermos quarta-feira, vamos a 15 pontos também, mas será a quarta vitória. Ou seja, o Atlético vencendo amanhã, ele já garante a primeira colocação do grupo. Beleza? Se o Atlético não vencer amanhã, ele continua em primeiro colocado à nossa frente e depende somente dele na última rodada. É o jogo contra o Betinho deles que eu falei. Beleza? Infelizmente, vamos ter que torcer para os outros adversários, já que a gente não jogou com as próprias forças. Agora falando do jogo nosso de hoje. O time não estava classificado. O time está jogando muito, gente. Nós estamos em começo de temporada. Jogadores jovens não podem estar cansados, não. Qual viagem que a gente fez longa assim? Hein? O time viajou para Tombo sexta-feira. Hein? Ou foi na quinta-feira? Já está lá em Tombos, já treinou lá até. Hein? Porque quer descansar o jogador? Coloca o time titular hoje, faz os 3 pontos, no mínimo 1 ponto que precisava, e depois deixava todo mundo descansar. Era essa estratégia que tinha que ser seguida. Eu até comentei no meu outro vídeo, gente, hoje era dia de jogador que estivesse pendurado, forçar cartão para ser poupado quarta-feira que vem. E não o contrário. Entendeu? É muito bacana jogar com o jogador da base. Eu sou um dos defensores da base. Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um momento certo de fazer isso. Quem sabe os jogos lá em Tombos são os jogos mais difíceis que a gente tem no interior do estado. Todo mundo sabe disso. Temos vários resultados ruins lá em Tombos. Hoje não foi o primeiro. E o time de Tombos luta pela primeira colocação ou segunda, e sendo como segunda melhor campanha, vencendo hoje. Várias vezes o Tombense classificou o Atlético, Cruzeiro e América e a Tombense. Várias vezes, Cruzeiro, Atlético, América e Tombense. Hoje era a mesma toada, Cruzeiro, Atlético, América e Tombense. Era confronto direto. Hoje não era dia de lançar jogador, hoje era dia de vitória. Aí quarta-feira já estava matematicamente classificado. Entendeu? Esse ano não precisa ser melhor campanha, para quê? Se tiver 2 resultados iguais, decide no pênalti. Não tem aquilo de melhor campanha mais. Ou seja, tanto faz a gente classificar como o segundo melhor ou como o primeiro colocado do grupo. Porque serão 2 jogos. Se empatar os 2 é pênalti. Entendeu? Jogar o primeiro jogo em casa é melhor ou o segundo em casa é melhor. Tanto faz. Você vai precisar ter 2 resultados favoráveis para classificar. E na minha opinião, jogar o primeiro em casa seria melhor, porque seria no fim de semana. No fim de semana leva mais público do que quarta-feira à noite, por exemplo. Até essa estratégia deveria ser usada. Se as semifinais já começarem no fim de semana, o Coelhão ficando com o primeiro jogo em casa, ele joga em seus domínios no fim de semana, trazendo melhor público. Entendeu? Ou seja, deixa eu ver aqui se já está definida as datas da semifinal. Lá não tem a definição das datas, não. Como o campeonato é de tiro curto, provavelmente já será quarta-feira a rodada e no fim de semana já tem as semifinais. Um jogo sábado e um domingo, deve ser.
Não sei ainda não, tem que dar uma lida sobre isso depois. Mas e o que que acontece? Nós poupamos jogadores, tinha um jogador que estava suspenso e não tinha como jogar, né? Terceiro cartão amarelo, o Cauã Barros. Aí beleza. E os outros? Não jogaram por quê? Hein? Por quê? Pensando em quê? O Ricardo Silva precisa ser poupado? Precisa. Mas não hoje, né? Ele jogou. Entendeu? Ele precisava ser poupado, era quarta-feira, se o time vencesse hoje. O Lucão precisava ser poupado? Hoje não. Não foi poupado. Então, por que que poupou o jogador? Entendeu? Por que que poupou o Fabinho? Fabinho, quarta-feira você não precisa nem viajar. Tipo assim, apesar que o jogo vai ser aqui em BH. Quarta-feira você não vai jogar, não. Quem mais não jogou hoje? Deixa eu ver quem foi a escalação aqui hoje. Olha só a equipe que começou a partida. Eles apagaram a escalação aqui. Mas foi o Matheus no gol. Na lateral direita continuou o Júlio improvisado. O Matheus não voltou. Deixa eu só achar a escalação aqui. O Matheus não voltou à lateral direita. E o Júlio César continuou na lateral. Na zaga continuou o Lucão e o Ricardo Silva. E na lateral esquerda tivemos o Marlon. Só que o Marlon jogou improvisado no meio de campo. O lateral esquerdo foi o Paulinho. Ou seja, essa alteração que teve na equipe. Aí no meio de campo, tivemos a volta do Felipe Amaral. Com o Miqueias jogou e o Elizari. O Elizari é um que poderia ser poupado quarta-feira. Com essa derrota não poderemos fazer isso. Ou seja, classificando, vamos entrar com o jogador cansado para a fase final, né? Apesar que a gente não vai jogar nenhum outro jogo. Olha só, a América perde e desperdiça chance de assumir ponta do grupo B. Derrota pode complicar a classificação do Coelho das semifinais, como eu falei durante o vídeo aqui, ó. Esse derrota inesperada, antes da hora, pode atrapalhar o esquema do jogo do América. Porque agora não depende apenas dos próprios resultados. Aqui, ó, foi o Matheus, Júlio Henrique. Ó, deles também tinha Matheus. Ó, Matheus Mendes, o Júlio, né, que jogou, o Ricardo Silva, o Lucão e o Marlon. Só que o Marlon não estava na lateral esquerda. O Paulinho foi na lateral esquerda. No meio campo, o Miqueias, Felipe Amaral e Elizari. O único que foi poupado aí no caso ele estava suspenso, né? O Barros, o Felipe Amaral entrou em sua vaga. Fabinho, Figueiredo e Renato Marques. A Globo sempre erra a escalação. No ataque não jogou nem Fabinho nem Figueiredo hoje. Foi Renato Marques e o Adson. O ataque foi com Renato Marques e Adson. No meio de campo tivemos a trinca com 4 jogadores. Por quê? Jogamos com Miqueias, Felipe Amaral, Elizari e o Marlon jogou como jogador de meio campo. Hoje jogamos no esquema 4-4-2. Entendeu? 2 apenas no ataque. O Renato começou como titular e o Adson. Entendeu? Modificou o sistema de jogo, o estilo de jogo. E o que aconteceu? Esse time, tradicionalmente, é time que joga entrincheirado, hein? É muito difícil fazer jogo na Tombense, gol na Tombense. Olha a tabela de classificação para você ver. É só olhar lá quantos gols a Tombense fez e quantos gols ela sofreu na competição. Olha só, hoje foi o 7º jogo. Ela fez 6 gols e sofreu um gol. Ela não faz muito gol e não sofre muito gol. Ou seja, é um time que joga em bloco acuado. Entendeu? Esse estilo de jogo não dava para esses jogadores que não têm a qualidade de passe rápido, hein?
O Adson não toca a bola. O Renato Marques não pode ficar muito tempo fora da área. Ele não é centroavante também, mas ele precisa de um atacante que saiba trocar passe com ele no ataque. Não é característica do Adson, que fica lá encebando bola, encebando bola, encebando bola e não dá em nada. As únicas vezes que o Adson aparece no jogo é quando ele está cobrando um escanteio. Escanteio quando ele aguenta cruzar a bola, né? A falta a gente já viu que ele não sabe cobrar. Nem deveria passar perto da bola quando tem falta, porque ele só chuta a bola na barreira. Não sei porquê, parece que ele acha que é para acertar a barreira. A barreira lá tá lá como tirar o alvo. Toda falta dele a bola bate na barreira. Ele não tem qualidade para bater falta, então não deve fazê-lo. Entendeu? Ou seja, e a característica do jogo, o Marlon não sabia se era lateral ou se era meio de campo. É natural ele ficar como se fosse um lateral. Ou seja, não criou muitas oportunidades lá, deixou de fazer a função que ele sabe melhor. Entendeu? O problema do Marlon é quando ele queria ser atacante e lateral, atacante e lateral. Quando ele fica defensivamente e só vai na boa, ele é um dos melhores da defesa. Hoje ele ficou totalmente perdido com esse esquema. Inclusive foi retirado esse esquema durante a volta para o segundo tempo, que não estava dando certo. Eles fizeram 1-0 durante o jogo, no meio do primeiro tempo. O gol foi uma pichotada do nosso zagueiro. Eles cruzaram a bola para dentro da área. O zagueiro, que é capitão, inclusive o Lucão, foi dar um chutão para frente. Só que no chutão dele a bola mascou. Nessa mascada a bola rolou no pé do jogador, que só rolou para o fundo do gol. Mais uma vez sofremos um gol por falha de marcação. Essa falha de marcação foi uma pichotada, porque o nosso zagueiro errou o chutão e deu a assistência para o jogador deles. Um verdadeiro gol de pelada, quem não assistiu ainda. Entendeu? Muito feio o que o Lucão fez. Ou seja, era um jogo que era para ter ficado um 0-0. Porque se vocês prestarem atenção, os goleiros, com exceção de um chute bonito do Samuel ao fim do jogo, fez defesas. Os dois goleiros, Matheus, trabalharam muito pouco durante a partida. Assistiram o jogo sem pagar ingresso de dentro do campo. Somente uma bela defesa que fez o goleiro no segundo tempo. Aí no segundo tempo a equipe voltou modificada. Saiu o Marlon, entendeu? Tirou o Marlon e colocou o Iago no meio de campo, entendeu? E continuou naquilo, sem criar muitas chances. As jogadas pelas linhas de fundo estavam acontecendo, porém os jogadores não sabem fazer um cruzamento correto, hein? Não consegue acertar os cruzamentos. Faz a jogada bacana de linha de fundo, não entra na diagonal para finalizar e não cruza a bola no pé ou na cabeça dos atacantes, ou seja, não criando as jogadas de gol. A única jogada de gol que aconteceu e foi um golaço olímpico do Cauã. Mas o que acontece? Nesse golaço olímpico do Cauã, infelizmente o gol foi anulado, mas o nosso jogador Miqueias, ele esbarrou no goleiro, e nessa esbarrada, o tronco que ele deu no goleiro foi exatamente no momento que o goleiro estava pulando para defender a bola cruzada de escanteio. Nesse deslocamento, ele atrapalhou o goleiro fazer a defesa. De repente, o goleiro não ia nem fazer a defesa. Mas não dá para a gente saber. Se o Miqueias não encostasse nele, de repente, pela cobrança a bola ter sido muito alta, o goleiro não ia conseguir intervir a situação. Porém, o VAR viu esse empurrão que afetou o salto do goleiro, realmente afetou mesmo. Entendeu? E aquele negócio, né, gente? O jogador precisa pensar. Ah, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver. Pelo contrário, tem 5 câmeras para ver. Entendeu? Com o VAR não dá para fingir. Às vezes o cara leva uma cotovelada no ombro e põe a mão no rosto, fingindo que levou a cotovelada no rosto. Aí o VAR vê que não foi nada.
Lá na Inglaterra, quando o jogador faz isso, é suspenso, você sabe? Você sabe disso? Lá na Inglaterra, quando o cara simula, ele fica um jogo fora. Simulação é coisa de quem não quer cumprir a regra do jogo. Beleza? Ou seja, aí nós criamos essa situação, aí todo mundo fica nervoso com a arbitragem. É o que acontece, né? Deveria ter um telão mostrando o lance. Se todo mundo assistir ao lance, vai ver que houve a falta, ninguém vai reclamar. Beleza? É o que acontece com o VAR. O problema também é que no VAR, muitos estão deixando de apitar, esperando quem está lá na TV resolver, né? Os caras vê o lance, mas não marca. Aí tem que esperar 5 minutos para o VAR avisar se teve alguma coisa errada. Tem acontecido muito isso, infelizmente. Mas foi um erro, aconteceu, não valeu o gol, beleza. 1-0, continuou 1-0, o time criou poucas oportunidades. Aí o lateral Samuel, que veio de uma contusão, lateral da base, é o que teve uma boa oportunidade com um chute muito bonito de fora da área, sem marcação nenhuma do adversário. Ele chutou, tentou de longe, a bola ia lá no ângulo, só que o goleiro bem posicionado, como todo goleiro deve ficar, fez uma boa defesa e tirou essa bola para fora. As nossas situações criadas foram todas de escanteio, cruzadinha na área. E o Jonatas não entrou no jogo porque hoje ele estava suspenso também. Tem algumas partidas que o Jonatas tem a característica para o jogo. Lá em Betim era jogo para Jonatas. Hoje é jogo para Jonatas. Aqui, quarta-feira é jogos para Jonatas. Por quê? Porque o adversário é muito fraco. Aí quando é time fraco ele consegue jogar. Entendeu? Mas precisamos de uma vitória de qualquer jeito agora. E às vezes a gente ganhar quarta-feira, estaremos fora. Eu nem sei se é bom ou ruim a gente não se classificar. Sinceramente, eu acho que a gente não tem caixa para ser campeão dessa competição. Se a gente for eliminado agora, teremos mais uns 20 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro. E podemos nos preparar também para a Copa do Brasil, que já foi definida o adversário, o Cascavel lá do Paraná. Equipe de jogadores experientes que vão dar a vida nesse jogo, porque a premiação pode valer a folha salarial do ano deles todos. Eles não participam nem da Série A nem da Série B, ou seja, ganham pouco dinheiro durante as competições. A Copa do Brasil é uma situação favorável para eles. E o jogo é na casa deles. Se ficar empatado, o regulamento mudou. Se ficar empatado é penalidade ainda. Ou seja, a gente tem que ganhar do Cascavel na casa deles, na Copa do Brasil. Se a gente não ganhar, a gente corre o risco de ser eliminado da penalidade. Ou se perdeu, tá fora. Temos que tomar cuidado. O que é mais importante? O campeonato espanhol, que não dá nenhum centavo para a equipe, hein? Ou ser eliminado normalmente da Copa do Brasil, hein? Ah, se não ficar entre os 4 no Mineiro, não participa da Copa do Brasil ano que vem. Se você ainda não sabe, se a gente não classificar nessa fase, a gente vai participar da Copa Inconfidência. O campeão da Copa Inconfidência estará classificado para a Copa do Brasil. Beleza? Ah, ninguém quer ganhar. Se for necessário uma vitória para classificar para a Copa do Brasil ano que vem, a Copa Inconfidência será importante, sim. Corremos o risco de ter que participar dessa competição, porque por uma estratégia escolhida hoje, dependemos de outros resultados além do nosso. Hoje não era dia de jogar jogador novinho. O que acontece? Já falei no vídeo. O jogo contra Tombense lá é complicada. Não é dia de lançar jogador novo. Você corre o risco de um bom jogador. O Iago Souza é um ótimo jogador. Quem nunca viu ele é um meia muito bom de bola. Só que ele tem 17 anos, se eu não me engano. Ele é para ser trabalhado ainda. Por exemplo, se a gente vencesse hoje, estaria classificado. Era um bom local para ele estrear como profissional quarta-feira no Independência.
Agora a gente já não pode colocar esse jogo que virou de vida ou morte pra gente na quarta-feira, correndo o risco de queimar um jovem atleta e muito bom de bola. Beleza? Culpa de quem? Dos jogadores ou da comissão que optou por poupar eles? Eu não vi a entrevista coletiva do Willian, nem sei o que ele falou. Mas ele já deve saber que não dependemos apenas da gente. Ah, o time estava bem, jogando bem. Se estivesse bem, já estava classificado. Entendeu? Não perdemos o Atlético Cruzeiro? Não, mas também não ganhamos. Entendeu? Não é igual, por exemplo, do Cruzeiro tem mais de 10 jogos que a gente não perde, ou seja, não foi anormal o que aconteceu, não. E se a gente olhar, o mandante era a gente. Deixamos de somar 2 pontos em casa, na quarta-feira. Ou foi quinta-feira contra o Cruzeiro? Nem lembro, não. Quarta-feira, 10 horas, né? Eu tava lá no Bandeirão. Aqui. Ó, erramos na estratégia hoje. Eu já falei várias vezes. Precisamos de um zagueiro. Precisamos de lateral direito e um esquerdo, ou um lateral que saiba jogar nas duas. Porque o Matheus parece que não vai jogar mais. Cadê o Matheus? O Marlon não aguenta partidas seguidas. O Paulinho está verde ainda. É um bom jogador, só que ele vai ter que ter sequência, de jogo. Mas como o Marlon é titular, essa sequência não vai vir para ele agora. Entendeu? Ou o Paulinho entrava de titular hoje, ou ele entrava no segundo tempo. Essa dobradinha aí foi desnecessária, mudou o esquema de jogo. E jogador é bicho burro, você não pode ficar mudando esquema não. Porque ele já estava acostumado a jogar no 4-3-3. Entendeu? Modifica tudo. Entendeu? A gente tem que prestar atenção nisso. O que é melhor? Não classificar, deixar o Mineiro para lá, se preparar melhor para a Copa do Brasil e para o Brasileiro? E aí? Ou ficar jogando uma semifinal e final, classificamos, mas não fomos campeões. O Campeonato Mineiro, se não for campeão, não vale nada. E eu acho que a gente não tem força para ser campeão dessa competição. Ou seja, é melhor a gente ver a realidade, se preparar melhor para o Brasileiro, com essa equipe que é muito boa, voluntariosa, porém despreparada para a competição da Série B. Ano passado, deixamos de classificar porque não batemos força com Mirassol, Novo Horizontino. As únicas equipes que a gente ganhou foram as rebaixadas. Ganhou fora de casa, a Ponte Preta e o Guarani. Entendeu? A Série B é uma boa competição difícil. Ela é difícil porque as equipes estão no mesmo patamar. 10 equipes, pelo menos, estão na mesma condição e lutam por apenas 4 vagas. Olha só, Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, todo mundo da Série B, não é? Quem mais? Lá do Nordeste, quem mais tem na Série B? Serão adversários nossos, e aí? Criciúma, Avaí, quem mais? Curitiba. Equipes complicadas, né? Se a gente der bobeira, vamos ficar na Série B de novo. Se não contratarmos um zagueiro de confiança, um lateral, um volante que chega e assuma. Eu falei do Felipe Melo, me zoaram. Ele aposentou, não aposentou? É um jogador daquele estilo que a gente precisa. Daquele jogador que briga pelo time dentro de campo. O Hulk, o Gabigol. Nós não temos esse tipo de jogador no nosso elenco. Precisamos e todo time precisa de um jogador brigador pela equipe dentro de campo. O que faz o que o técnico não tem condições de fazer. Quem joga bola sabe disso. Treinador lá fora durante o jogo a gente nem escuta. A gente fica focado dentro do jogo. Precisa toda equipe ter um comandante dentro de campo. E nós não temos.
Não temos. Falta isso. Ah, o Alê. O Alê não, gente. Alê, Juninho. Juninho é reserva lá no Goiás, né? O Alê tá aqui há 20 anos. Que dia que ele foi essencial? Você conta nos dedos. Que dia que o Alê foi um craque em campo. Nos outros, quem vai ao estádio, todo mundo vaiando a Alê, fora a Alê. As pessoas se esquecem do passado. Na maioria dos jogos, o Alê saiu vaiado de campo. 1, 2, 3 partidas que ele jogou bem. Beleza? Fica atento, esquece esses caras. Contratamos só 5 jogadores, mas as 5 contratações foram boas contratações. O time melhorou por quê? Porque nos livramos de vários jogadores sem condições de estarem aqui. Juninho, Azevedo, uma lista enorme de jogadores que não acrescentaram nada e que não estão em equipe nenhuma. Se estão, não estão como protagonistas. Todos sabem que o Juninho já é reserva lá no Goiás, né? Entendeu? Espero que não volte aqui, porque com certeza ele vai cavar para voltar para cá. É igual o Alê tá falando que Deus e o mundo tá querendo contratar ele. Se ele estivesse sendo procurado, ele já tinha saído há muito tempo. Que ele sabe que ele não vai ter condição de ser titular na equipe do Coelhão. Ele não tem dinâmica para jogar nessa equipe que foi armada. Entendeu? Essa equipe não é de ficar tocando bola para goleiro, não. Entendeu? Ali não faz falta nesse time e não vai entrar nesse time, na minha opinião. Não adianta você ficar pedindo ali e falar que a Alê fez falta hoje. Quantas vezes que a gente jogou em tombos com o Alê sendo melhor em campo? Nenhuma. Beleza? Ou seja, a equipe falhou hoje. Hoje era dia dos nossos 2 atacantes, principalmente titulares, estarem na partida. Beleza? Esse erro pode valer a nossa vaga. Mas perder essa vaga é importante ou não? Hein? Nosso foco é ser campeão mineiro ou ir mais além na Copa do Brasil e ficar no G4 do brasileiro. E aí? O que você pensa? Quarta-feira é dia de jogo. Aqui, quarta-feira é 19h45 o jogo. Qual vai ser a sua desculpa para não ir ao estádio? Todo horário que tem jogo da América, reclamam. Se é 18 horas é ruim, se é 19 horas é ruim, se é 19h30 é ruim, 19h45 é ruim, 20h30 é ruim, 21h30 é ruim, 10 horas da noite realmente é ruim e um absurdo. Mas e aí? Se marca sábado, reclama. Se marca domingo de manhã, reclama. E aí? Tá na hora do torcedor comparecer também. Tivemos uma mudança de postura na equipe. E o torcedor? Vai ficar pensando naqueles times apáticos dos anos anteriores? Ou vai passar a acreditar e apoiar no estádio? O ingresso estava caro quarta-feira. Mas se você é sócio, você paga muito barato para ir vários jogos durante o mês. Beleza? Quarta-feira não tem desculpa para você não ir ao estádio. Beleza? 19h45, todo mundo sai de serviço às 6 horas, né? Sai às 5 horas. Tem metrô. Ah, é horário de pico. Ô, gente, que hora que vai ser bom? Torcedor precisa parar de inventar desculpa para não ir. Só vai na hora boa. Então, beleza. Eu sou o Flávio Azevedo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Gostou do jogo hoje ou não? Foi uma pelada, não foi? É a minha opinião. Abraço.